Mateus 26, de 47 a 56. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. O tema da exposição desta manhã é uma pergunta: beijos, espadas ou submissão? Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por tua santa palavra, que nos guia, que nos orienta, que nos mostra o teu querer, nos mostra a tua vontade, nos mostra exatamente, Pai, como nós devemos viver para ti. Nós te louvamos, Pai, pelo registro que o Senhor deixou dos atos do nosso Redentor, das suas palavras, das suas respostas, do seu procedimento, porque por estes registros nós podemos imitá-lo e podemos fazer a tua vontade. Ajuda-nos então, Pai, nesta manhã, para que não seja a voz de um homem falido, um homem falível, errante, mas que seja a tua voz, que é infalível, que é inerrante, a tua voz, ó Pai, que é poderosa, que entra no nosso coração como uma espada de 2 gumes. Ajuda-nos, Pai, fala a cada um que está aqui nesta manhã exatamente o que cada um de nós precisa ouvir. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como nós devemos servir a Deus? Com beijos, com espadas ou com submissão? Nos momentos anteriores a esta cena que nós temos aqui, nós vamos encontrar Jesus profundamente triste no jardim do Getsemane, ali com os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E as últimas palavras de Jesus no jardim foram: levantai, vamos, eis que o traidor se aproxima. O nosso versículo 47 diz: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. O evangelista João nos dá mais detalhes do que aconteceu aqui. Ele diz lá em João 18:2, ele diz que Judas conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Era um local para onde Jesus sempre ia, talvez até conhecesse o dono da propriedade, o jardim do Getsemane. E Judas sabia que Jesus estaria ali, e ele foi para lá com um grande número de soldados, então, soldados armados com porretes ou cacetetes e com espadas. Estes soldados foram fornecidos pelos sacerdotes e anciãos, porque no nosso texto, os sacerdotes e os anciãos faziam parte daquela turba que foi ao encontro de Jesus. Os sacerdotes eram os líderes religiosos do povo e os anciãos eram os líderes civis do povo. Era toda a liderança
que estava à procura de tirar a vida de Jesus. Possivelmente estes soldados fossem da guarda do templo, porque o templo era guardado ali por soldados, tá? Então, pelo fato de sacerdotes estarem juntos, tudo indica que eram guardas ligados aos sacerdotes, guardas do templo. Observe que momentos antes de ser preso, Jesus estava no Getsemane, então, estava orando. E agora os seus problemas vão aumentar cada vez mais. Virá uma sequência de tribulações na vida de Jesus. Ele será preso, será humilhado, será esbofeteado, será chicoteado e por fim cravarão uma coroa de espinhos na sua cabeça e ele será crucificado. Observe que nem sempre quando nós oramos a vida fica mais fácil. Jesus estava aqui orando e ele sai para entrar num turbilhão de problemas e de tribulações. Nem sempre quando nós oramos, Deus nos dá livramento. Às vezes é o contrário. Nós oramos pedindo por paciência e Deus vai colocar pessoas difíceis na nossa vida. Adivinha? Para treinar a nossa paciência. Nós oramos pedindo sabedoria e Deus vai nos colocar em problemas complicados para a gente exercitar a nossa sabedoria. Nós oramos pedindo mais consagração e Deus vai nos dar tempos difíceis para a gente se recolher mais em oração. É assim que Deus nos treina. Ele não nos livra, Ele nos coloca no treino, Ele nos coloca em situações para nós nos fortalecermos. No jardim, Jesus havia pedido: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E Deus não vai passar o cálice, Deus vai dar o cálice da ira, porque é este o caminho que fará com que o seu povo seja salvo. O Pai está entregando o Filho para o Filho sofrer no nosso lugar, é o caminho de Cristo. O texto continua: ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse. Veja, era noite, os sacerdotes, os anciãos, junto com Judas, haviam feito um plano para que Jesus fosse preso o mais rápido possível, num lugar mais afastado, longe da multidão e de noite, porque eles temiam as pessoas. Jesus tinha uma certa popularidade, Jesus tinha seguidores, então eles não deixaram para o dia seguinte, foram à noite num local ermo, rapidamente, para prender Jesus sem que as pessoas o vissem. Se eles tentassem prender Jesus no templo, poderia ficar muito complicada a situação, muitos poderiam se levantar contra a prisão de Jesus. Então, mancomunados ali com Judas, eles pensaram o local correto, a hora correta, para o menor dano possível, para que a prisão acontecesse. Só que era noite, eles não conheciam Jesus. Jesus, como nós vimos em aulas anteriores, não era um indivíduo loiro de cabelos sedosos, branco de olhos azuis, como algumas imagens falsas demonstram. Jesus era um judeu, tão judeu como qualquer outro dos seus discípulos. Então Judas teve que dar um sinal. Judas combinou com os traidores, com aqueles que queriam capturar Jesus: aquele em quem eu chegar e saudar com um beijo na face é este. Era este o sinal. E aqui vem a primeira pergunta: devemos servir a Deus com beijos? Devemos servir a Deus com beijos? Verso 49: e logo aproximando-se de Jesus lhe disse: salve mestre, e o beijou. Veja a contradição que nós temos aqui. O beijo é um sinal, é uma expressão de carinho, de afeto, de amizade. Era comum entre os orientais o beijo no rosto. A Bíblia chama isso de ósculo, um beijo na face. Era comum entre eles, mas comum apenas para pessoas muito chegadas. E Judas usa essa expressão de carinho
para finalizar a venda, para consumar a traição. Judas era extremamente falso. A traição, aliás, ela é sempre assim, ela age na falsidade. Judas chega e chama Jesus de mestre, e beija a sua face, e ali completa a traição, consuma o ato vil. Note o perigo que nós corremos quando nós aparentamos ter proximidade de Jesus, afeição, amor a Jesus, fazemos declarações profundas, cantamos o que nós cantamos aqui na igreja, demonstrando afeição, proximidade, mas ao sair da igreja, ao sair do culto, nós vivemos como quem não conhece a Deus, nos esquecemos, passamos a semana longe de Deus, andando, vivendo vidas que não parecem vidas de discípulos. Veja o perigo que nós corremos. Aliás, Jesus nos lembrou isso, registrado em Mateus 7, 21 em diante, quando ele disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os irmãos sabem que as línguas têm as suas características próprias, e no hebraico, a repetição tripla de uma palavra aponta para a intensidade. Santo, 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 é o Santíssimo. Agora, quando há uma repetição dupla, aponta para intimidade, para proximidade. Isso é um hebraísmo, é uma forma da língua hebraica. E nós temos várias ocorrências na Bíblia dessa repetição do nome. Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Jacó, Jacó, ele me respondeu: eis-me aqui. Samuel, Samuel, este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, como que se fossem íntimos de Jesus, como que se fossem próximos de Jesus. E o que Jesus responde? Nunca vos conheci. Que intimidade é essa? Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. E qual é a iniquidade? Em teu nome não temos profetizado, em teu nome não expelimos demônios, não fizemos muitos milagres. Veja, quantos evangélicos não se encaixam na repreensão de Cristo, quantos pastores não se encaixam na repreensão de Cristo. Eu sei que de vez em quando você vê nas mídias sociais pastores envolvidos em escândalos terríveis, sexuais, de dinheiro, coisas horrendas. E nós olhamos para esses pastores e pensamos: olha lá, na igreja, fazendo profecias, revelações, expulsando demônios, parece que é um poderoso homem de Deus. Mas veja o que faz na vida privada, veja o que faz durante a semana. Então muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, fizemos milagres. E qual é a resposta de Jesus? Opa, nunca vos conheci, quem são vocês? Observe que a igreja evangélica brasileira está cheia de lobos com peles de ovelhas. Meus irmãos, o verdadeiro teste da vida cristã não é aqui. Aqui é fácil, aqui nós estamos entre irmãos. O verdadeiro teste da vida cristã é o que nós fazemos daqueles portões para fora, no nosso dia a dia, na nossa vida. É ali que nós somos o que nós somos.
Então muito cuidado, porque você pode correr este perigo também, o de vir ao culto, fazer sérias declarações de comprometimento com Cristo, mas apenas afetos falsos, vazios, afeições não legítimas, e saindo daqui destes portões, viver como vivem as pessoas que não têm a Deus. Eis o grande perigo, um afeto falso, como foi este afeto de Judas, esse beijo, essa expressão de afeto que é tão bonita, mas aqui tão falsa, tão carregada de traição. Verso 50, Jesus porém lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Amigo, para que vieste? É como se Jesus dissesse: amigo, foi para isso que você veio? E Jesus, para pesar ainda mais a consciência de Judas, o chama de amigo. Amigo, olha o que você está fazendo. Nós não devemos servir a Deus com este tipo de comportamento falso. Nós devemos ser genuínos, verdadeiros. Se nós nos chamamos cristãos, nós devemos honrar o nome e devemos viver como cristãos, parecidos com Jesus Cristo, 24 horas por dia. Então, no teu bairro, não seja o vizinho encrenqueiro, não seja aquele vizinho que ninguém suporta, o furador de bolas das crianças, o vizinho que é insuportável. Não, seja o vizinho amigo, aquele que todo mundo gosta. Honre o nome de Cristo. No seu prédio, não seja um morador problema, barulhento, encrenqueiro, que implica com tudo. Seja o melhor vizinho, aquele que todos gostam, amigo, ajudador. No teu trabalho, não seja o mau cumpridor de tarefas, que quando o chefe sai você faz corpo mole. Seja o proativo, entregue sempre mais do que te foi pedido. É assim que nós exaltamos o nome de Cristo. Não seja o traidor, não seja o puxa-tapetes, que puxa o tapete do colega para conseguir uma promoção. Seja o colaborador, o ajudador da equipe, aquele que coloca todos para cima. Na tua escola, não seja o buller, mas seja o defensor dos que sofrem bullying. Não seja o sabe-tudo, o convencido, mesmo que Deus te deu inteligência e você vai bem nas matérias, ajude os outros a irem bem também. Ajude os outros a entenderem o que você entendeu e eles não entenderam. Na tua família, seja o melhor marido, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja, faça o sacrifício. Nós homens temos que nos acostumar com essa expressão, sacrifício, porque a Bíblia diz que nós devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso significa sacrifício. A vida do marido é de sacrifício, é de você fazer coisas que você não gosta para agradar a tua esposa, agradar a Deus servindo a tua esposa. É sacrifício, é sacrifício. Isso pesa sobre homens, uma vida de sacrifício. Eu não gosto de colocar o lixo lá fora, faça. Eu não gosto de ir no mercado, faça. Eu não gosto de ir em tal programação com a minha esposa, faça. Faça o sacrifício, faça o sacrifício. Nós somos chamados para isso. Essa é a missão do homem em relação à sua esposa. Esposa, seja submissa. Assim como a igreja se submete a Cristo, submeta-se ao seu marido. É isso que Deus quer de você. É aí que está o caminho da felicidade. Não queira ser você a cabeça, não queira ser você a manda-chuva. Submeta-se ao seu marido. Deus te fez como parte mais fraca para que você fosse acolhida. Na época de solteira, você era acolhida e protegida por teu pai. No casamento, o teu pai te entregou na mão do marido, e agora é o marido quem vai te proteger, é o marido quem vai te acolher. Então seja submissa, esse é o caminho da felicidade. Todos nós sejamos discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, que as pessoas olhem para nós e desconfiem que nós somos crentes, que as pessoas olhem para nós e
percebam algo diferente nas nossas palavras, na nossa dedicação, na forma de nós trabalharmos, que nós nos pareçamos com Cristo. Discípulos se parecem com o seu mestre, nós temos que nos parecer com Jesus Cristo. Verso 51, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. João nos dá mais detalhes. João 18:10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Tudo indica, irmãos, que este Malco, que era o primeiro homem do sacerdote, tudo indica que foi ele que foi colocar as mãos em Jesus. E Pedro tomou a frente, o Pedro impulsivo que nós conhecemos, tomou a frente, sacou da sua espada, cortou a orelha. O primeiro que tocar no meu mestre vai perder, se não a vida, uma parte do corpo. E foi o que aconteceu. É como se Pedro dissesse: só por cima do meu cadáver. Pedro era valente, mas impulsivo muitas vezes. E Jesus então, ele repreende a Pedro, ele pega a orelha, cura o inimigo, Malco, faz uma cura ali instantânea na orelha de Malco e repreende a Pedro, porque, meus irmãos, é o nosso segundo ponto. Devemos servir a Deus com espadas? Devemos servir a Deus com espadas? A nossa luta não é por meio de espadas, a nossa luta não é por meio de armas, a nossa guerra é espiritual. Paulo escreveu: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, Efésios 6,12, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. E ali na continuação do texto, em Efésios 6, nós temos quais são essas armas: o capacete da salvação, a couraça da justiça, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Nós temos armas espirituais, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Cristo nunca nos mandou pegar em armas físicas, revólver, metralhadora, espada. Ele nos manda pegar em armas espirituais, porque a nossa luta é espiritual. Porque as armas da nossa milícia, 2 Coríntios 10:4, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. As armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são carnais, mas são poderosas em Deus, são muito mais fortes do que espadas e metralhadoras. As armas que Deus nos dá são poderosas para destruir ideias falsas, coisa que nenhuma bala, nenhum fuzil faz. Ora, muito sangue já foi derramado em nome do cristianismo, infelizmente. No passado, guerras e cruzadas intituladas cristãs derramaram muito sangue. Isso é lamentável, porque Cristo nunca quis que nós pegássemos em armas físicas. As nossas armas, pela palavra, sempre foram espirituais. E Cristo nos adverte aqui que aqueles que usam armas físicas vão morrer por armas físicas. Foi o que ele disse a Pedro. Aqui no versículo 52, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão de espada, a espada perecerão. Então, se você vai para as armas físicas, você vai morrer pelas armas. Agora, se você usa armas espirituais, você nunca vai morrer, porque espiritualmente falando, nós temos a eternidade. Com armas espirituais, na luta espiritual, nós não morreremos nunca, nós somos eternos, nós temos a vida eterna. Tem muito crente colocando esperança em arma física, tem muito crente colocando esperança na política. Meus irmãos,
A redenção deste mundo não vem pela política, não vem. A redenção deste mundo está apenas em Cristo Jesus e não acontecerá antes da sua volta, não acontecerá. Por mais que nós tentemos fazer um país melhor, votando, exercendo a nossa cidadania terrestre, Cristo já adiantou: os pobres sempre os tereis convosco, nunca haverá justiça social neste mundo. Esqueça, isso é promessa de ideologia. Cristo disse: os pobres sempre os tereis convosco. Nós só teremos restauração neste mundo, justiça social perfeita, quando Jesus Cristo voltar. Aí Ele restaurará todas as coisas, aí o pecado será extirpado. Mas enquanto houver pecado neste mundo, enquanto houver ambição, os ricos sempre quererão ser mais ricos, os poderosos sempre quererão ser mais poderosos. Por quê? Por causa de um elemento chamado pecado. O pecado é autocentrado, é egocêntrico. O pecado faz com que as pessoas olhem para si próprios e não olhem para o mundo. Nós que estamos no caminho de Cristo, nós estamos aprendendo a nos desvencilhar disso, a olhar mais para as pessoas e menos para nós mesmos. Mas é um mundo que jaz no maligno, é um mundo que não está seguindo os ensinos de Cristo. Então não coloque a tua esperança em governos, porque a redenção completa virá só em Cristo, não nos governos. Não confie em armas, não confie nos governos. Não é papel da igreja entrar na política. Você nunca ouviu deste púlpito alguma manifestação política. Não é papel da igreja entrar em política. Como cidadãos, sim. Como igreja, não. Como cidadãos individuais, sim. Você pode se posicionar, você pode até se candidatar. E eu diria que se Deus te chamou para isso, você deve, para tentar gerar uma influência boa nos meios tão corrompidos, como indivíduo, como cristão. Agora, como igreja não entra em política, igreja não se manifesta por política. Como indivíduos, sim, mas não é papel da igreja a luta política. A missão da igreja é espiritual, é cuidar das pessoas, é levar a palavra de Deus às pessoas. Jesus disse a Pedro: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Pedro, ao puxar a espada e ao cortar a orelha de Malco, ele mostrou que ele não havia entendido ainda que o caminho de Cristo era ser preso, era ser levado para a cruz. Pedro não havia entendido ainda essas coisas. E aí Jesus fala: Pedro, você acha que eu estou indefeso aqui? Você acha, Pedro, que se eu não pedisse ao Pai, Ele me mandaria agora 12 legiões de anjos? Legião é uma expressão para a legião romana, 6.000 soldados. 12 vezes 6.000, 72.000. Então é Cristo falando: Pedro, você acha que eu não tenho mais de 70.000 anjos à minha disposição? Os anjos estavam ali apenas esperando a ordem. Se Cristo desse a ordem, bastava um anjo para acabar com aquela multidãozinha ali. Mas Jesus se deixou ser preso, porque era para que se cumprisse as Escrituras. Jesus tinha plena consciência e convicção do seu caminho. Aos 12 anos de idade, ele adquiriu consciência da sua missão. E a partir dali, ele que havia sido educado na palavra, ele se submeteu. Então, meus irmãos, nós devemos servir a Deus com armas, com espadas? Não, de jeito nenhum. Terceiro ponto, final. Nós devemos servir a Deus com comunhão. Com comunhão. Veja o versos 55 e 56. Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me sentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Todos os dias, Jesus, obedecendo ao seu Pai, estava no templo ensinando o povo.
Verso 56: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Observe que Jesus estava submisso às profecias. Ele sabia que o seu caminho era caminho de morte, caminho de cruz. Minutos antes, aliás, no jardim do Getsemane, ele havia dito: eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Ele sabia exatamente o que aconteceria. Em outra ocasião ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em outro lugar: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Veja, Jesus com uma missão tão dura, que era morrer numa cruz, e a cruz não era para matar, a cruz era para torturar. Para matar, os romanos cortavam a cabeça, morte rápida. A cruz era para torturar. A cruz era um recado. Olhem, judeus, o que nós fazemos com quem ameaça o império. E lembre-se que a inscrição, a plaquinha que colocaram no alto da cruz foi: Jesus, Rei dos Judeus. Olha o que nós fazemos aqui com quem é proclamado rei, querendo tirar o lugar de César. Olha o que nós fazemos. A cruz não era para matar, a cruz era para torturar. Eram 6 horas de sofrimento. No caso de Jesus foram o indivíduo sangrando. Os médicos dizem que uma morte de cruz matava não pelos furos e nem pelo sangue, matava por asfixia, porque a pessoa ficava pendurada ali, ela morria sem ar. Morte terrível. Jesus sabia que morreria de cruz, Jesus sabia. Mas no caso de Jesus, a sua morte foi mais pesada do que a dos outros bandidos que morreram na cruz. Por quê? Porque Ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, além do sofrimento físico, Ele teve o sofrimento da alma sendo castigada. O castigo que nos era destinado do inferno, Cristo sofreu na cruz. O castigo que era destinado para nós do inferno, Cristo sofreu na cruz. Não é à toa que Ele morre antes do que os outros 2 bandidos, porque o peso dele foi muito maior, Ele sofreu, Ele pagou o pecado que nós deveríamos pagar eternamente, e Ele pagou na cruz. Então, com uma missão tão dura, Ele se submete. Talvez alguns de nós correríamos, mas Ele se submete. Alguns de nós não topam nem fazer cirurgia, a gente tem medo dessas coisas, e Cristo ali, sem anestesia, para morrer, sofrer até morrer, Ele aceitou a missão, Ele se submeteu, Ele não levou a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E como que se Deus respondesse: será feita a minha vontade. E Cristo foi para uma missão tão difícil. Meus irmãos, nós não temos uma missão tão difícil. Nós fomos salvos por Cristo. Nós não precisamos enfrentar uma cruz no final da nossa existência. Cristo já enfrentou por nós. Para nós é mais leve. Por isso, em condições mais fáceis, a nossa responsabilidade em obedecer é maior. Por que é que nós não obedecemos? Se a nossa lida nem é tão difícil como foi a lida, como foi a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Em termos práticos, meus irmãos, seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, esse é o emprego que eu quero, mas é da tua vontade? Eu vou quebrar algum mandamento se eu aceitar este emprego? Senhor, essa é a cidade que eu quero morar, mas é da tua vontade? Eu vou te servir mais ali ou aqui mesmo, ou em outro lugar? Qual é a tua vontade? Senhor, essa é a pessoa que eu quero namorar, mas é da tua vontade? Eu estou seguindo fielmente a tua palavra.
Senhor, essa é a profissão que eu quero seguir, mas é da tua vontade? Eu vou conseguir glorificar o teu nome nesta profissão, nesta área de trabalho? Veja que servir a Deus com submissão requer de nós submissão mesmo, não é só de palavra, é de fato. Cristo disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que significa a si mesmo se negue? Você já pensou na profundidade disso? Senhor, esta é a minha vontade, mas eu vou fazer a tua vontade, mesmo que eu não queira, é o caminho correto, é a tua vontade, eu vou fazer a tua vontade. O meu corpo quer fazer isto, Senhor, mas o Senhor está me mandando ir por aqui, então pela fé eu vou por aqui, contra a minha vontade, contra a propensão da minha carne, eu vou fazer o que é correto. Eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que o Senhor está mandando, o que é correto. O meu corpo está pedindo outra coisa, mas eu vou fazer a tua vontade. Senhor, eu não acredito que isso vai dar certo, mas confiando na tua palavra, eu vou pelo teu caminho. Como os discípulos disseram, pescadores profissionais: Senhor, nós passamos a noite inteira tentando pescar, mas, ok, baseados na tua palavra, nós lançaremos as redes. Lançaram as redes e o barco quase afundou, quase virou, da quantidade de peixes que havia ali. Os profissionais pescadores quase disseram para Jesus: Senhor, o Senhor não entende de peixe, a gente é que entende de peixe, mas baseados na tua palavra, nós lançaremos as redes. Na nossa vida é assim também. Senhor, eu não acredito que isso vai dar certo, mas baseado na tua palavra, eu vou por aqui, eu vou obedecer ao Senhor e eu vou por aqui. Não acredito, mas pela fé, crendo na tua palavra, eu vou por este caminho. Isso é negar a si mesmo, isso é negar as próprias vontades. E nós vamos praticando isso ao ponto de falar como Paulo falou: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ah, pastor, mas era Paulo, é impossível a nós. Opa, Paulo era santo por acaso? Paulo não tinha um passado pior do que o nosso? Paulo não foi resgatado? Paulo não foi redimido? Paulo não teve uma transformação de vida? Paulo não era santo, era um pecador como nós. Então é possível também nós nos acostumarmos a negarmos a nós mesmos e fazermos a vontade do Pai, ao ponto de dizermos: já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim, as minhas decisões estão sendo tomadas no prisma de Cristo, da palavra. Devemos servir a Deus com submissão. Concluindo, devemos servir a Deus com beijos, com falsos afetos, com declarações da boca para fora? Não. Nós devemos ser cristãos autênticos, 24 horas por dia, que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. Devemos servir a Deus com espadas? Não, nem com armas, nem com política, mas com as armas espirituais que Deus nos deu. Devemos servir a Deus com submissão? Sim, colocando a vontade de Deus antes da nossa vontade sempre, consultando sempre a Deus sobre os nossos planos, sobre as nossas decisões, orando, e Deus vai falar, Deus vai usar pessoas, Deus vai dirigir as tuas decisões, Deus vai fechar caminhos, abrir caminhos. Não tenha dúvida, se você consultar, Deus vai te orientar. Consulte então a vontade dele em primeiro lugar, colocando a vontade dele antes da nossa, negando-nos a nós mesmos, obedecendo ao Pai. Este é o caminho da bênção, este é o caminho da fidelidade e é o caminho da verdadeira felicidade. Que Deus assim nos abençoe. Amém.